Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre o Pedro, né, atacante do Flamengo, e um dos principais motivos do Pedro sair da equipe do Flamengo. Aí eu acho que chegou a hora do Pedro sair do Flamengo. Eu vou explicar um grande motivo de isso estar acontecendo. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal agora aí, que é muito importante para nós. Eu vi uma notícia agora há pouco aí sobre o Gerson e o Varela, né, que tiveram uma confusão aí ontem, e que eles foram confirmados para ser titulares contra o Grêmio na Copa do Brasil hoje. Então, uma briga feia entre os dois, e mesmo assim os dois serão titulares aí na semifinal da Copa do Brasil, um jogo tão importante. E o Pedro, quando houve aquele problema lá com o auxiliar físico lá do Sampaoli, que houve a agressão do auxiliar físico sobre o Pedro e tudo mais, e o Pedro acabou ficando de fora, né? Acabou ficando de fora aí da partida por algo tão, né, que ele acabou sendo a vítima da história, e mesmo assim ele acabou ficando de fora de um jogo tão importante da Libertadores. E no caso do Gerson e do Varela, que os dois tiveram culpa, vamos dizer, foi uma briga entre os dois, né? Eles vão ser titulares contra o Grêmio. Então mostra que alguma coisa está acontecendo com o Pedro no Flamengo, né? Não sei se é o Sampaoli que não gosta do Pedro, ou se é alguma briga que está tendo interna aí entre o Pedro e o Flamengo, algum dirigente do Flamengo, algum funcionário do Flamengo, o que seja. Alguma coisa está acontecendo com o Pedro, né? E eu sinto que o Pedro não está sendo aproveitado como deveria e como merecia, né? Porque o Pedro é um grande jogador, apesar de tudo, dele não ser titulares em todas as partidas que disputam. O Pedro é um jogador muito bom, e não é à toa que vários times da Europa têm interesse de contratar o Pedro aí, né? Entre eles o Benfica. E eu acho que chegou sim a hora do Pedro sair da equipe do Flamengo. Óbvio, isso que eu tô falando é uma opinião minha, não é uma notícia oficial. É uma opinião minha particular sobre o futuro do Pedro no Flamengo, né? Não tem rumores que ele deve sair nos próximos tempos do Flamengo, né? Mas eu acredito que o Pedro tá sim perdendo tempo no Flamengo. Eu acho que chegou a hora do Pedro resolver aí a sua vida, o seu futuro, e sair do Flamengo sim. Ele não está sendo aproveitado como merecia, ele é um bom jogador, ele foi um dos poucos jogadores aí que fizeram, né, uma Copa do Mundo razoável, não foi tão mal assim. Ele tá bem, ele tem números bons no Flamengo nessa temporada e também na sua trajetória completa no Flamengo até hoje. Então o Pedro, eu acredito que o Pedro não está tendo o prestígio e o respeito que deveria, e o valor, né, que deveria dentro do Flamengo. Alguma coisa está acontecendo aí entre o Pedro e algum dirigente, ou até de preferência, que eu acredito, com o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli não gosta muito do Pedro, não vai muito com a cara dele, e não está aproveitando o Pedro como deveria. O Pedro é um jogador que é muito bom, que pode ser muito bem aproveitado, e não está sendo aproveitado como deveria dentro do Flamengo, que passa por uma situação bem complicada, né? O Flamengo, eu sempre faço vídeos falando do Flamengo. O Flamengo não ganhou nenhum título esse ano, perdeu a Libertadores, perdeu, o Brasileirão tem poucas chances de título, porque o Botafogo disparou. Não ganhou o Mundial de Clubes, não ganhou a Supercopa, não ganhou o Carioca, passando por vários vexames aí, tomando jogos com certas goleadas. Perdeu do Maringá, que foi algo bem ruim, perdeu do Bragantino como perdeu, né? Perdeu do Olímpia do Paraguai agora de uma forma vexatória, né? Tomando 3 gols de bola aérea. Então tudo isso está fazendo a campanha do Flamengo ser bem abaixo do esperado. A única coisa que pode salvar o Flamengo é a Copa do Brasil, né? O único título que pode garantir aí uma certa tranquilidade para o Flamengo é a Copa do Brasil, porque se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil, a situação vai ficar muito feia para o Flamengo, para os jogadores do Flamengo. A pressão vai ser gigantesca, né? Os torcedores vão pegar muito no pé, porque é um time caro, é um time que tem salários altíssimos, é um time que ganha muito dinheiro, né? Então fatura bastante dinheiro, mas não está conseguindo ganhar títulos com o que está ganhando, né? Financeiramente. Então a torcida vai pegar no pé, vai chiar bastante, e tenho certeza que isso vai ser desagradável para os jogadores. Então essa situação, essas briguinhas, o que tem acontecido, essas mudanças de técnicos, tudo isso aí acabou estragando, né, a temporada do Flamengo, que era uma temporada aí que prometia, né,
O Dorival Júnior, o primeiro erro catastrófico aí do Flamengo foi ter demitido o Dorival Júnior, que era excelente, mas arrumaram um jeito de demitir o cara não tinha nenhuma culpa, ao contrário, salvou o Flamengo ano passado aí, né, do Paulo Souza, conseguiu ganhar Libertadores da América, ganhou Copa do Brasil, aí mesmo assim mandaram o cara embora, agora ele foi pro São Paulo, tá fazendo um trabalho bacana no São Paulo aí, pode vir até a pegar o Flamengo na final da Copa do Brasil, então vai ser um grande jogo se acontecer isso, né, o Dorival Júnior vai estar cheio de vontade de ganhar desse Flamengo, que mandou ele embora de uma forma injusta. Então acredito que o Flamengo começou a errar na demissão do Dorival e a temporada do Flamengo realmente muito abaixo do esperado, não ganhou nada, né? O Vitor Pereira chegou no Flamengo, perdeu tudo que podia, não fez um trabalho bom. Agora chegou o São Paulo, um trabalho mediano e com essas briguinhas aí, com essa situação complicada. Então a situação do Flamengo é muito ruim e eu acho que o Pedro sim chegou na hora aí certa de sair do Flamengo. Eu acho que chegou ao fim, né, a passagem do Pedro pelo Flamengo. Ele ganhou muita coisa pelo Flamengo, mas acho que chegou a um nível que o Pedro está se prejudicando, não está jogando, não está sendo titular. Se ele tivesse hoje numa outra equipe, ou do Brasil ou do exterior, ele conseguia desempenhar o seu futebol. Ele poderia estar no Benfica, jogando bem pelo Benfica, ele poderia estar numa equipe aí de Premier League, no Newcastle, poderia estar no West Ham, poderia estar num Atlético de Madrid, poderia estar aí num Lyon, poderia estar no Olympique de Marseille, poderia estar até aí num Borussia Dortmund tranquilamente, porque ele é jogador para jogar esse tipo de partida, né? Ele tem capacidade para isso, ele tem um bom nível, ele aperfeiçoou completamente aí o seu futebol no Flamengo nesses últimos anos, mas agora com o São Paulo não está usando o Pedro como deveria. Então chegou para mim a hora do Pedro sair do Flamengo sim, por causa que ele não está tendo a oportunidade que merece, né? Sobre um time cheio de polêmicas, bem complicado, é um time que poderia ganhar muita coisa, mas devido a alguns erros aí fatídicos, está fazendo o Flamengo ter uma temporada muito ruim. Então é isso aí, galera. Minha opinião muito sincera. Até a próxima e valeu!